A Fiocruz também, ela na época do Lula inaugurou uma fábrica na África, então fabricam medicamentos lá e é interessante assim, isso é bom para o Brasil, né? Enquanto temos falta de medicamentos, é interessante ter uma fábrica em outro país. Como é que funciona isso? Porque boa parte é dinheiro público, então é dinheiro nosso, né? E existe um acordo de cooperação que foi assinado pelo Lula, Celso Amorim e Guido Mantega em 2004. E aí fizeram um acordo de cooperação com a OPAS, eles ampliaram, já existia esse acordo de cooperação, só que eles ampliaram. E aí todos os projetos nacionais de saúde, a OPAS recebe 5% de todo o montante do projeto e como taxa de administração. Então, além dela coordenar e pela OMS, via OMS, né, de influenciar as políticas públicas, ela recebe um valor, né, em relação ao trabalho, e aí vem as tendenciosidades. Então, tem vários agentes, né, da OPAS em cargos estratégicos. Então, aqui a Anísia Trindade, com a presidente da OPAS, que é a Socorro Gross. Então, tem um termo de cooperação internacional, que é o TC41, que foi todo um trabalho para estruturar e sistematizar a formação de recursos humanos em saúde na Fiocruz. E então esse é a OMS fez todo um trabalho, então a Organização Mundial da Saúde e a OPAS, todo um trabalho com a Fiocruz para sistematizar a formação de recursos humanos, que são né, são todos militantes e tem esses loteamentos de bolsa. Então, aqui é o TC41 é para contribuir para o fortalecimento e a capacidade do Brasil para cooperar com o desenvolvimento dos sistemas de saúde dos países das Américas. Foram 51 projetos para apoiar o Programa de Cooperação Internacional. Depois a gente vai entender o legado. Então, começou em 2006, ele foi até 2014, teve mais um pedaço, e ele se encerrou, e a ideia dele era formatar a formação desses recursos humanos, e depois a Fiocruz andaria sozinha, todo esse sistema andaria sozinho. Então, foram anos dedicados. Então, é isso, formar profissionais na área de cooperação internacional, formação de recursos humanos de nível técnico superior, câmeras técnicas, aqui funcionários participam ativamente na formação dos recursos humanos. Eles fizeram bastante um trabalho aqui na parte da rede panamazônica e incorporar o setor de saúde numa rede internacional de informação. Então, isso é o que a gente vê hoje, é o coro e é o ativismo na saúde. E então, é uma rede internacional de informação. E é isso, assim, a gente tem a Health Workforce. Então, aqui tem as mãozinhas dadas. São várias instituições unidas, eles têm uma espécie de portal e tudo converge por lá, e aí por isso que é um unissono, né, da questão dos ativistas na ciência, todo mundo fala a mesma linguagem, e eles dominaram inclusive revistas médicas, como a gente viu ali, The Lancet, isso, instituições como a Fiocruz, né, então estão todos juntos com a mesma linguagem. Então a Global Health Workforce, então foi todo feito aqui, esse é o legado, né, do termo de cooperação 41, a Fiocruz se alinhou com todo esse pessoal, que todo mundo aqui circula e fala a mesma linguagem, e tem um portal, então, e são formados com a mesma metodologia, o mesmo pensamento. Então, a Global Health Workforce é a OMS, a Fiocruz, Bill e Melinda Gates, a Gavi, a Greta Foundation, e tem outras, o John Hopkins, International Federation, aqui estão a Big Pharma, então outras universidades, a Alemanha, Clinton Foundation também está trabalhando muito com a questão da AIDS.
tuberculose. E aqui a gente tem a Fiotec, que é uma fundação que ela administra a parte financeira e também alguns estudos. E como a gente vê assim, às vezes aqui era para ser um relatório de atividades da Fiotec, aliás, é um relatório, mas tem dados confidenciais que são públicos agora, né, estão na internet, e aqui falam dos projetos, né, que estão fazendo, que são confidenciais. E aí, assim, a gente vê a Nações Unidas aqui, a gente vê a OPAS fazendo trabalhos, só não se sabe o que é, mas se vê os valores. Bill e Melinda Gates, né? Tem outras fundações, essa aqui é a Global. Então, é uma lista bem grande de projetos confidenciais. Estrategicamente, se isso tem algum comprometimento, se o governo tem controle sobre isso, porque essas questões também fazem parte, né, de uma estrutura estratégica de defesa de um país. Então, os projetos é isso, assim, quem é que faz projetos confidenciais? Bill, Melinda Gates, a Unicef, a OPAS, as Nações Unidas, a Bayer, a Novartis, a Foundation Global, né? Então, tem várias. E aí a Fiocruz na Amazônia, também a gente tem que entender, ela é uma espécie, acaba sendo uma espécie de porta de entrada, porque se faz muita pesquisa por lá. Esse aqui é o Instituto Leônidas Maria Deane, e é onde perpassa, né, toda a questão de pesquisas, né, e as coleções biológicas, né, toda a biodiversidade, que é riquíssima, é um lugar que, né, a parte do mundo que tem maior biodiversidade. E então, acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Então, por que existe toda essa questão de proteção, essa obsessão pelos índios? Os índios conhecem muito as florestas, eles conhecem as plantas, os venenos, e com esse conhecimento tradicional, é muito fácil pegar isso e patentear, transformar em um medicamento e transformar né, e se adonar, digamos, como se diz, fazer uma biopirataria. E os índios, né, informam o que é bom ou não para a saúde. Então, tem o Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético, que do conhecimento tradicional, isso teria que estar guardado aqui. Mas aqui a gente vê assim, primeiro simpósio brasileiro sobre acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Interfaces entre detentores, academia, empresas e o governo. Então aqui a gente está vendo empresas, né? E existe uma lei, né? Que qualquer coisa que seja, né, dentro do país é patrimônio genético, né? Não pode sair mas a gente vê assim, várias instituições que recebem amostra de patrimônio genético, isso tem tabelas, né, tem na internet, são essas empresas, né, que trabalham, né, com a indústria farmacêutica, com questões genéticas, né, então aqui, né, L'Occitane, grandes empresas, e tem as empresas que estão pesquisando, a anterior que estavam recebendo amostras, e essas estão pesquisando com patrimônio genético, então, indústrias farmacêuticas, de cosméticos, genética, né? Então, é muito interesse lá, até que ponto tem esse controle. Antes eu acho que a coisa estava pior, agora está um pouco mais controlada. Aqui é um grupo francês, que é do próprio governo francês. Esse grupo é um grupo de empresas comprometidas com a natureza. Ela é uma iniciativa liderada pela Agência Francesa de Biodiversidade, que é uma parte estratégica do governo francês, né? Essa iniciativa busca mobilizar negócios para a biodiversidade. Tem como objetivo gerar compromissos concretos e garantir a ascensão progressiva dos assuntos nas empresas e abordagem de progresso. Eles estão muito de olho na questão da biodiversidade, já estão lá trabalhando. Aqui foi uma questão assim bastante
ofensiva, né, que em 2019 a ONU discutiu os assuntos da Amazônia sem a presença do Bolsonaro, sem a presença do Brasil. Não foi convidado. Claro, como é que eles iam falar das questões que eles estão planejando, né, e pensando em relação à Amazônia na frente do Bolsonaro? Então, a conservação da biodiversidade por meio de integração de serviços ecossistêmicos de políticas públicas e atuação empresarial. Então, aqui tem a GIS, que é uma organização alemã. Aqui também é outra organização alemã. Aqui eu acho que é francesa com alemã. Então, eles estão lá dentro. Essa aqui, essa Deutschland Zusammenarbeit, é uma associação franco-alemã. São muito assim unidos estrategicamente para vários assuntos na Europa e aqui também, então é na questão do Brasil. Aqui também a Deutsche, mas é a mesma coisa. A GIS é isso aí. Então é França e Alemanha unidas, né, estão lá na parte da Amazônia. A França então tem o Ministério, né, Recherche, então o Instituto Recherche de Desenvolvimento, tem o Instituto também de Estratégia Recherche militar. Eles estão dentro da Amazônia, então aqui a gente tem instituições usam TI para monitorar as doenças nas fronteiras. Né? Estão monitorando as doenças. Então, isso aqui foi um acordo com a França. Né? Então, assim, levando em conta, instituições brasileiras e francesas se uniram para estabelecer um laboratório misto internacional, o LMI Sentinela. Né? Então, o Sentinela tem radares, né, que vão monitorar, entre aspas, as doenças. Né? Então, a Fiocruz tem o Observatório do Clima e tem áreas da Amazônia que estão sendo vigiadas pelas doenças, né? Então, tem esses sítios sentinelas, ou áreas de vigilância, em cooperação com a Alemanha com a França, depois mais adiante a gente vai ver com a China, e aí fazem pesquisas, né? Aqui a gente vê o Instituto Recherche, Ministério da França, né? Esse aqui é o Observatório do Clima da Fiocruz. Quanto isso é interessante para o Brasil, ou pode ser até preocupante, né? Ter um sítio sentinela, né? com radares verificando, né, e monitorando o que está acontecendo no país. E então esse sítio Sentinela é coordenado, né, pelo Cristóvão Barcelos, é um observatório nacional de clima e ele também trabalha com coisas espaciais, né, imagens espaciais, que é SpaceDev. A gente vai ver aqui. Então, aqui é na página francesa, falando do sítio Sentinela. Né? Então, e ele assim, é um laboratório internacional que possibilita projetos de pesquisa, treinamento, né? Instituto de Desenvolvimento francês. Então, fazem vários projetos. E aqui o SpaceDev, isso que é importante, fora outros, né, que deve se estudar. Eles têm vários pontos aqui, né, que eles estão monitorando. E aí o SpaceDev, ele está assim, ó, isso das imagens, né, espaciais. Aqui o Instituto Recherche, né, então eles fazem observações espaciais, né, então eles têm vários dados e grande facilidade de estar